João capítulo 11. Amém? Versículo 1 diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Por aqui. Eu peço que vocês acabem de ler o capítulo todo 11 em casa, para que vocês possam entender tudo que eu vou falar nessa noite. Entenda o seguinte: Jesus Cristo estava com os seus discípulos e ele já tinha saído de Betânia. Betânia era uma cidade que não havia recebido bem Jesus Cristo. Eles tinham sido apedrejados naquela cidade. No entanto, se você for ler a história, você vai ler, a gente fala que Tomé é o discípulo que tem que ver para crer, Tomé é aquele que não tem fé. No entanto, Tomé é o único que vai dizer para Jesus: vamos voltar para lá, se tivermos que morrer, vamos morrer lá. O único que apoiou a Jesus a voltar para Betânia. Havia uma pressão em cima de Jesus, e eu quero trazer esse paralelo, traçar esse paralelismo entre Jesus, sendo a igreja, sendo nós, ok? E aqueles que estão perdidos, mortos e precisando de um milagre lá fora. Entenda o seguinte: quando Jesus é pressionado, por que eu estou falando pressionado? Jesus não é convidado por Marta, Jesus é pressionado por ela. Se você tem seu irmão que está enfermo, você não vai chegar para uma pessoa, para um médico e diz assim: olha, por favor, quando o senhor puder, o senhor atende o meu irmão porque ele está morrendo. O batimento cardíaco dele está a 10, está quase um batimento cardíaco de um peixe de água fria, está a 10 por minuto, a pressão dele está a 4/2. Quando der para o senhor atender, o senhor atende. Você não vai fazer isso. Você vai pegar no pescoço do médico e vai dizer assim: ó, criatura de Deus que fez um juramento no dia que você se formou em atender todo aquele, socorrer, acode o meu irmão, porque se você não acudir, ele vai morrer. Você não tem sangue frio, que fique como um lorde, como uma dama, como um gentleman que diz não. Daqui a pouco, irmão, daqui a pouco ele atende você. Daqui a 5 minutos ele parte dessa para melhor. Imagine o coração, a angústia de Marta, a angústia das irmãs de Lázaro, dizendo: Jesus, o meu irmão, a quem tu amas, e a Bíblia diz que ele amava Marta, Maria e amava Lázaro, mas ela já colocou uma pressão: o meu irmão, a quem tu amas, ou algumas versões, a quem tu tanto amas, está enfermo. E aí, vai ficar aí parado conversando com os seus discípulos, ou vai retornar? Porque o Senhor esteve conosco alguns momentos, algumas vezes, o Senhor comeu na minha casa, o Senhor fez aquele network, aquele relacionamento, porque o que nós estamos fazendo hoje aqui é isso, é relacionamento. Igreja é relacionamento, porque Deus ama relacionamento, amém? Deus ama tanto relacionamento que Ele enviou o seu Filho para restabelecer o relacionamento dele com o homem. Entenda isso, network é de Deus, relacionamento é de Deus. O mundo business pensou que inventou o network, mas Deus já tinha inventado isso antes, amém? E aí ele diz o seguinte, ela diz o seguinte: volta porque o meu irmão precisa de ti. E o que acontece que Jesus faz? Jesus volta 4 dias após essa notícia e Lázaro já estava morto. Jesus não cede à pressão. Nós vivemos debaixo de pressão hoje, e cedendo às pressões e cedendo às angústias. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tudo nos pressiona, tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser na hora. Manda uma mensagem no WhatsApp, se não responder está com raiva de mim. O que é que eu fiz? Por que está me ignorando? Alguma coisa, será que eu falei aquilo, ela não gostou? Sabia, quando eu falei, ela fez o ar-condicionado, desligou ali. Podia ligar para mim? Quando eu falei,
quando eu falei aquilo lá, ela fez uma cara, eu sabia que ela não tinha gostado. Porque a pessoa demora 5 minutos a responder, 10 minutos a responder. Às vezes se demora um dia, pronto. Eu não vou mais na igreja. Não vou, porque eu sabia, me ignorou. Ela visualizou, mas não respondeu. Aquelas setas azuis, bem-aventurado é o WhatsApp que sabe, a pessoa que sabe configurar o seu WhatsApp para que aquelas setas azuis não fiquem mostrando. Porque mostra a seta, viu, mas não respondeu. Ei! Para de ceder à pressão. Jesus não cedeu às setas azuis. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus. E no momento certo, Jesus Cristo volta. E quando ele volta, ele encontra as irmãs aflitas. E de fato, com razão, não tira a razão delas por estarem aflitas. E aí, elas disseram, se tu tivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas o propósito era que ele morresse. Algumas coisas na nossa vida precisam morrer, para que o milagre de Deus venha a acontecer. Às vezes nós queremos manter algumas coisas vivas, e elas precisam morrer. Porque se não morrer, não haverá ressurreição. Então não vai haver milagre. Vai haver um remendo, uma emenda. O milagre, muitas das vezes, quando acontece na nossa vida, Deus quer fazer de maneira tão extraordinária, que Ele nos permite a ir tão baixo, chegar tão ao fundo do poço, que a única coisa que a gente consegue fazer é dar impulso para cima, porque mais para baixo não conseguimos ir. Certa vez, isso passou em um filme. Um dia desses eu vi um palestrante comentar uma série. Certa vez disse que um rapaz estava querendo se matar, e o diabo chegou do lado dele e disse, pois é, a coisa está feia para você. Rapaz, não tem mais jeito para você não. É só desgraça na sua vida. Tem que pular mesmo, porque pior do que está, não vai ficar. Pula. Só que o diabo burro deu uma ideia para o rapaz. O rapaz falou, peraí, pior do que está não fica? Então só melhora. Então eu não vou pular, porque agora vai melhorar. Se pior do que está não fica, eu vou começar a experimentar o melhor na minha vida. Aí ele desistiu de se matar. Entenda, quando se chega no lugar da morte, a única coisa que você pode fazer, não dá mais para descer, não tem mais poço, acabou, encontrei uma rocha, já cavei, não tem como. Agora é só dar um impulso e começar a subir. Só dar impulso e começar a subir. Mas algumas coisas tem que permitir morrer. Sabe o que acontece hoje? Mandaram um vídeo interessante, o Dr. Rodrigo falando, um grande arqueólogo, pastor, teólogo, famoso no Brasil, um homem de Deus. E ele disse o seguinte, que o problema é que nós cedemos às pressões dos nossos filhos, dos nossos irmãos, e a gente quer resolver o problema de todo mundo. Então, filhos estão crescendo molengas ou delinquentes, que o pai tem que resolver tudo. Deus não sai correndo. Quando você faz as suas besteiras, Deus não sai correndo. Mas a gente quer, a gente faz a gente espelha isso. A gente pensa que Deus é assim, nós somos assim. E não é assim que funciona. Deus, Ele não cede a essa angústia, nós é que somos assim. Deus nos deixa amadurecer. Deus é como um pai que o filho cai de bicicleta, rala o joelho, às vezes até quebra um dentinho, mas o pai está ali dizendo, ele vai levantar. Ele vai levantar, o dente já quebrou, não tem gente, leva no dentista, e aí o filho quer chorar. Já viu aquela criança que cai e o pai faz assim, ó, viu? Mas o coração aperta, mas ele faz assim. Aí a criança olha, levanta, ela chega perto, mãe, pai, caí. Aí o pai, tá bom meu filho, continua brincando. Aí, agora se o pai dizer assim, meu Deus, caiu, acabou a festa, acabou a brincadeira, porque a mãe e o pai botam a manha. A criança vem com o dente, mãe, uau, que legal, cara. Meu Deus, um dia eu quebrei o meu também. Legal, é isso aí, volta a brincar. Vamos ver, deixa eu ver, é de leite, vai nascer outro, não tem problema. Traz um álcool com água aqui para bocejar. Não, já tá bom. Criança é assim, ninguém quer sentir arder.
Diz que a geração começou a estragar quando o metiolate parou de arder. Amém? Que nem o metiolate hoje arde mais. Nós não deixamos morrer. Deixa morrer. Jesus está dizendo, deixa. A gente quer emendar, quer remendar, quer tirar, quer salvar e quer... Para, intercede, ora. Você acha que o coração de Jesus não se afligiu? É lógico, era amigo, ele amava Lázaro. Quando chegou lá, ele fez uma oração com o coração compungido, dizendo, Pai, eu não é para que os outros vejam, mas eu sei, ó Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor pode fazer o milagre, é para que eles saibam que o milagre é feito através de Ti. Lázaro, sai para fora. Mas Lázaro teve que morrer. E aí Jesus chega, e Marta recebe Jesus dizendo, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus disse, Marta, Marta, você não sabe que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Ainda você perdeu a oportunidade de dizer um amém. Ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei o que está morto na sua vida. Se são os seus sonhos, se são os seus planos, se são os seus projetos, se é alguma visão, se é algum propósito, se é a esperança de ver alguém na casa do Senhor. Eu sei se você já deixou isso para lá. E começa a reviver, começa a orar, começa a jejuar, porque Deus não envergonha os seus e a palavra dele não cai por terra. Ainda que esteja morto, viverá. Amém? Aleluias, entenda isso, amém. A gente tem visto isso na vida de alguns. Talvez o sonho não é algo tão grande assim, mas para você, para alguém, mas para você é o sonho, é o plano. E aí Lázaro recebe a ordem melhor. Jesus começa a dar as ordens. Primeira ordem é tirar a pedra. Todos já sabem o que é tirar a pedra, porque várias ministrações falam sobre isso. Tirar a pedra da incredulidade do coração, da falta de fé, tirar a pedra da ignorância, tirar a pedra. Lázaro estava sepultado, uma sepultura aonde geralmente essas sepulturas ficavam fora da cidade. Então era mais ou menos a porta ou fora da cidade de Betânia, e não em si na cidade mesmo, fazia parte dos arredores, o que hoje se chama de periferia ou cidade satélite. E essas tumbas, elas desciam, elas tinham alguns andares, alguns degraus que desciam, e ficavam mais de uma pessoa da família lá. Os únicos cemitérios que ficavam dentro das cidades eram os dos nobres. Hoje você vai em Israel, você encontra da família de Davi e do próprio rei Davi dentro da cidade, da Jerusalém antiga. Bom, e era todo um caminho para que Lázaro saísse. E detalhe, Lázaro estava todo envolto em faixas. Não era assim, coloca na gaveta igual hoje no necrotério, alguma coisa assim, parecido. Não, envolto em faixas, com produtos. E lá embaixo, Jesus diz para os homens, tirem a pedra. Ou seja, a pedra quem tira somos nós. Somos nós é que devemos fazer a nossa parte antes que Deus faça dele. Você precisa apenas obedecer à ordem de Deus. Quando ele disse para o paralítico no tanque de Betesda, toma o teu leito, levanta e anda, ele teve que obedecer, ele teve que fazer a parte dele, crer e entender que ele precisava se fortalecer e levantar, para que o milagre pudesse acontecer. Deus trabalha em unidade, ele trabalha nesse sistema de cooperação. Quando ele fez o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus trabalha em equipe. E aí ele disse, Lázaro, sai para fora. É a ressurreição do corpo. E eu quero que a gente nessa manhã aqui possa entender o propósito de Deus. Nós como igreja, nós precisamos entender que existem pessoas que estão mortas lá fora, que estão nos seus sepulcros, que estão nos seus caixões verticais, que são os apartamentos, nos seus caixões, as suas casas cheias de rede elétrica, câmera e tudo, e eu não posso sair porque lá fora e tem tudo que é ruim que pode me pegar. Então estão deprimidos, oprimidos, possuídos às vezes dentro de casa, possuídos pelo espírito do medo, pelo comportamento depressivo. Outros estão com síndrome e hoje o que mais se tem aí nos catálogos de médicos e psiquiatras e psicólogos é síndromes, transtornos e tudo mais. Quantas pessoas estão assim?
Se eu pedir para levantar a mão aqui, alguém que conhece alguém, ou que tem alguém na família que sofreu por depressão, é unânime, 100% vai levantar. Eu conheço, na minha família tem depressão. No meu tem uma pessoa que tem ansiedade. Pastor, eu tenho aqui. Tem. O nosso mundo vive hoje, o mundo está oprimido por isso. E a igreja, ela é o agente libertador, para que essas pessoas consigam enxergar a luz e sair dessas catatumbas escuras, cadavéricas, mortais, ou melhor, são catatumbas que elas já estão praticamente moribundas, a ponto de passar por outro lado sem poder experimentar os primeiros raios de sol, o do sol da justiça que brilha sobre a igreja. Mas não, Jesus Cristo não vai descer do céu, Ele não vai enviar os seus anjos e dizer o seguinte: agora vocês vão entrar em cada casa, vocês vão fazer isso, vão e anunciem que esse ano é o ano aceitável do Senhor, façam milagres. Não, Ele enviou você, Ele enviou eu, Ele nos enviou, Ele nos colocou aqui para que possamos fazer esse milagre, para que possamos ser agentes ativos da glória de Deus aqui. Se nós ficarmos parados, letárgicos, nada acontece. Então diga assim: eu sou um agente de Deus, para que o milagre dele seja operado, visível aqui na terra. Você é um agente operante. Você é uma igreja ambulante. Quando você sai de casa, você sai como igreja. É desse jeito que acontece. Mas às vezes nós não entendemos isso. Então, os Lázaros vão continuar mortos, sem a ressurreição, lá fora. E Deus conta conosco. Quando você der a ordem, é Jesus dando a ordem, porque você vai dar em nome de Jesus. E ele disse: Lázaro, sai para fora. E aí Lázaro ressuscita e sai. Só que não basta Lázaro sair. Não basta. Preste atenção. Quando Jesus ressuscita Lázaro, disse: Lázaro, sai para fora. Ele disse para Lázaro: desatai-o. Olha, chegando Jesus, pois achou que Lázaro estava morto há 4 dias. Não é aqui. Perdão, aqui, pronto. Diz o seguinte: e disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Jesus, porém, movendo-se de íntima compaixão, outra vez, em si mesmo veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tire, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por teres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor do que criam que tu me enviaste, e para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Quando Lázaro sai com as mãos, os pés envolto em faixa, com um pano amarrado. Esse pano estava amarrado no seu rosto, tapando os seus olhos, a sua boca. E a gente precisa entender que assim como existem pessoas que precisam ressuscitar, depois que elas ressuscitam, elas precisam passar por um processo ao qual Jesus está nos ensinando aqui. Ressuscitou, e agora? Tem festa, tem alegria, amém. Mas existe outro processo: desatai. O que é desatar? Às vezes nós ressuscitamos, nascemos de novo, mas o nosso coração ainda está apegado
muitas das vezes, aquilo que não agrada a Deus. E é um processo. Ninguém perdoa do dia para a noite. Existem ofensas, existem mágoas, existem coisas que você vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano para perdoar. Mas você tem que lutar. Você vai dizer, ainda, hoje pode até não ser o dia, mas hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu estarei melhor. E eu estou subindo esse degrau para a glória de Deus. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar, e aquilo não ter mais o poder de fazer mal a você. Então é preciso tirar algumas ataduras. Por quê? No livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que nós estamos rodeados mediante uma grande nuvem de testemunha. Portanto, deixamos então o pecado que tão de perto nos rodeia e todo o embaraço, para que possamos correr para o propósito que nos foi almejado. Ou seja, pecado é uma coisa, embaraço é outra. Quando nós estamos amarrados em faixa, nós estamos embaraçados. Não necessariamente seja um pecado, mas são embaraços que nos impedem de correr, que nos impedem de andar, que nos impedem de atingir a velocidade necessária para cumprir, alcançar o alvo que nos foi proposto. É preciso desatar. Ressuscitou, está aqui, agora anda em unidade. Olha, quer saber de uma coisa? Um apóstolo falou, foi na sexta-feira, ele falou num grupo que eu participo, ele disse o seguinte, numa mentoria: quem chama Deus de Pai, não pode escolher o seu irmão. Quem chama Deus de Pai, ele botou assim, melhor dizendo, quem chama Deus de Pai, não pode reclamar do seu irmão. Ou seja, se eu chamo Deus de Pai, e o meu irmão não me agrada, o problema é dele com Deus, porque ele é meu irmão. Se eu chamo Deus de Pai, eu não posso reclamar do meu irmão. Ele é meu irmão. Você vai pedir a família que você nasceu? Você vai reclamar da família que você nasceu? Você nasceu nessa família e pronto. Quem chama Deus de Pai, não pode ficar reclamando do seu irmão. Ou então ele não é seu irmão, e você não tem Deus como Pai. Entenda isso. Então é preciso desatar, porque nós não andamos, essas coisas nos embaraçam. Hebreus capítulo 11, nos embaraça e nós não conseguimos andar. A segunda atadura fala das mãos. Mão fala de autoridade. E aí não conseguimos pegar, conquistar, chegar naquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque as nossas mãos estão enfaixadas. Poxa, mas eu não consigo. Eu cheguei perto, mas não consegui. Não consegui, porque a mão está enfaixada. Ainda estamos andando com ódio, com pensamentos. Irmãos, todos nós temos esses problemas. O problema é quando alimentamos eles. Não tem? Qual é a mulher? Olha, eu estou pegando pesado agora. Qual é a mulher que olha para o marido uma vez no dia e não dá vontade de fazer assim: meu filho? Olha, já se entregou, já me entreguei. Tem. Qual o marido que não diz assim: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu disse sim? O pai dela estava com a espingarda atrás. É sim ou sim? Ei, Aninha! Aninha! Amém? Eu brinco com a Aninha, ela usa demais. O dia testemunho, a Laís vai dar o testemunho dele aqui, você vai ver o que amém? Porque a gente não canoniza santos, não tinha que Santa Aninha, amém? Vai dar o testemunho. Entenda, o problema não são os pensamentos, é quando você alimenta isso, é quando você alimenta. E aí nós não conseguimos conquistar. Nós temos a capacidade de estragar em 5 minutos o que às vezes nós preparamos durante o dia inteiro. E aí, como casal, preparou o dia para a noite fazer aquele jantar e tal, e talvez por causa de uma cueca que ele tirou e jogou. Por que os homens fazem isso? Né? Joga no chão, não tem cesto não. Bem-aventurados os homens que gostam de tudo arrumado, amém? Quem tem um Denis em casa não precisa de empregada. Cadê o Denis? Aleluia! Amém? Mas aí estraga tudo.
começa a briga. A Gabriel também é assim? Não. Começa a briga, começa tudo. Acabou a noite, as crianças viram o pai brigar. E é assim na empresa. Às vezes um funcionário faz tudo certo, faz uma coisa errada. E assim no dia a dia. E é assim dentro da igreja. O irmão te ajudou 10 vezes. Alguém te ajudou 10 anos, 5 anos. Hoje, de repente aconteceu algo que quebrou o relacionamento de vocês. Está na hora de desatar, de tirar isso. Entenda. E o último é o véu do rosto. A incapacidade de ver e de falar. E Ele quer que venhamos a tirar esse véu. Ressuscitaram, as pessoas ressuscitaram. E agora estão aqui. E precisam passar por esse processo. E nós também, muitas das vezes, nós precisamos passar por isso. Ou melhor, praticamente 99% das vezes nós temos alguma dessas coisas ainda em nós que precisam cair por terra. Porque não estamos vendo direito. E não vendo, não enxergamos, acabamos falando aquilo que não enxergamos. E aí falamos outra coisa. Entendeu? Entenda algo. A ressurreição de Lázaro é muito mais do que uma simples ressurreição. É um processo de nascimento novo, santificação e glorificação. Corpo, alma e espírito. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Salvo do espírito, está sendo salvo na alma e será salvo no corpo. Seu corpo não está salvo ainda. Você está envelhecendo, alguns ficam doentes. Nós seremos salvos no corpo quando Ele nos ressuscitar. E na ressurreição dos santos, o nosso corpo será glorificado e imortalizado. Entenda isso. Quem está lá fora, que precisa nascer de novo, vai contar conosco. Não é apenas com o pastor. Contar conosco. Com todos nós. Eu creio que aqui tem pastores, tem diáconos, tem líderes. 2020 vai ser o ano em que nós vamos treinar muitos líderes para bombardear essa cidade, para fazer a diferença, não apenas na igreja, mas aonde eles colocarem a planta dos pés. Quarta-feira a gente tem ensinado aqui, a gente tem vindo caravana do Crato. Olha, hoje faltou umas 7 pessoas do Crato. Levanta a mão, quem é do Crato que está aqui hoje? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do Crato ainda faltou umas 6 da célula que a gente está abrindo lá e já estão pensando na congregação lá. Mas eu sozinho não dou conta disso tudo. Aqui está a Gabi, Fausto do Crato também. Cratinho de açúcar. Entenda, nós precisamos de todos, obrigado Pedro. Nós precisamos de todos para essa grande obra. A igreja não é minha, a igreja é nossa. Mas por enquanto eu estou saindo pouco, rejeitando alguns convites para dar mais atenção. Em 2020 nós vamos precisar de todos, ou melhor, de todos mesmo, de todos os voluntários. Eu ia falar de muitos e de todos, mas é de todos mesmo. E que todos tenham a consciência desse voluntariado de servir em amor. Porque o primeiro chamado que Deus tem para a gente aqui é sermos servos. Não no sentido de escravos, mas de entendermos o princípio de servir em amor o próximo. Entenda isso. Amém? Lázaro foi desatado e o milagre foi feito. Muitos Lázaros precisam ser desatados. E eu creio que através da igreja, através da Adonep, que está aqui o Remute, que é da Adonep, que é um ministério maravilhoso, através das redes de mulheres, de jovens que vão começar, dos cultos de ensino. A igreja não pode desprezar o culto de ensino. Não pode. Hoje, festa não ressuscita ninguém. Eu amo louvor, eu amo tudo isso, mas o que liberta é a palavra. O que liberta é a palavra. Então, quando os cultos de ensino ficarem tão cheios quanto os shows gospel que tem por aí, irmão, o Brasil está começando a entender o que é o reino de Deus. Porque o que vai fazer a diferença é a palavra
E nós estamos nos últimos dias. E quem quiser ouvir, quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. 2020 vai ser um ano de bênção. Mas saiba que para cada bênção existe uma luta. Mas você serve a um Deus, que um dos nomes dele é Senhor dos Exércitos. Então Ele é contigo. E se Ele é contigo, irmão, a quem nós temeremos? Aplauda o Senhor. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Pode aumentar o fundo musical. Pode colocar o fundo musical da casa. Pessoal, dia 14, sábado que vem, culto de casais. Namorados, noivos, casados, ok? Namorados que estão aí com o pé no altar, amém? Às 19h30. Venham, às 19h30, só os casais. Pronto, cada casal traz um prato para a gente ter um momento de confraternização. Preste atenção, domingo que vem, eu vou colocar aqui uma caixa, ou 4 caixas, escrito 2020, 2020, 2020. E nós vamos fazer o culto profetizando 2020, tanto pela manhã, quanto pela noite, amém? Traga o seu projeto de vida, o seu projeto. Eu nunca projetei, está perdendo tempo. Quem não projeta, está projetando o seu próprio fracasso. Quem vive assim, vamos ver o que acontece ano que vem, para com isso. Ei, para começar, a gente faz por questão profética, mas eu creio que o meu 2020 já começou. É amanhã, eu vou deixar, não tem planos para começar em 2020 não. Estou dando continuidade. Esse calendário cartesiano não obedece à ordem divina. O calendário de Deus é diferente do calendário do homem. O tempo de Deus é Kairos, o tempo do homem é Cronos. Então a gente faz por questão profética, porque se a gente não agir e não tiver fé também, as coisas não andam. Então faça o seu projeto de vida, faça aquilo que você quer realizar do domingo que vem em diante, ou que já comece amanhã mesmo, ou quem sabe hoje à tarde. Entenda que basta só uma palavra de Deus para o milagre acontecer da sua vida. Seu telefone pode tocar agora, e aquela notícia que você está esperando acontece. Eu já vi isso acontecer. Amém? Então, coloque o seu projeto de vida. Eu vou colocar aqui 2020. Eu vou dar um jeito, eu não sei como a gente vai. Se tiver um artista aí no nosso meio que sabe trabalhar com isopor bem bonitinho, para a gente botar aqui em cima, profetizando de isopor, e a palavra fica em pé aqui. E aqui 2020. As caixas eu já sei onde faz, já está tudo certinho. Só precisava desse isopor em pezinho, bonitinho assim, ó, profetizando, ok? Aqui, fale conosco que a gente compra o isopor, a purpurina, o que for, amém? Para poder fazer. Glória a Deus. Então vamos orar. Venham e venham com o seu projeto de vida. A gente vai ter caneta e papel aqui também. Se você por um acaso, todavia, esquecer em casa, você faz aqui de novo. Mas traga o seu projeto de vida. Passe a semana inteira colocando isso no papel. Pode aumentar, Vitor. Caleb. O Caleb que está ali, é o Caleb. Pode aumentar. Aleluias. Aumenta o vídeo e o telefone. Amém. Pode aumentar mais. Senhor Deus, Pai amado, glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Vou aumentar aqui. Bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Por essa manhã de comunhão. Por essa manhã de bênção. Obrigado, ó Senhor Deus. Porque eu creio que o Senhor, assim como nos ressuscitou e está nos desatando, tirando as ligaduras dos nossos pés, tirando as faixas das mãos, destapando, Senhor Deus, tudo aquilo que é correspondente à nossa mente, os nossos ouvidos,
a nossa boca, os nossos olhos. Senhor Deus, tudo aquilo que nos impede de ouvir, de ver o que é realmente teu, o que é a sua palavra pura e genuína, aquilo que é bom e agradável, porque todas as coisas são puras para os puros. Que todo espírito de religião caia por terra, toda religiosidade julgadora bata em retirada, que todo comportamento que não te agrada, Senhor Deus, caia por terra. Queremos ouvir, queremos ver, queremos falar, queremos andar e queremos tocar naquilo que é teu e sobre ti, ó Senhor Deus. Ó Pai amado, nós queremos ouvir, ó Senhor Deus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que essas ataduras comecem a cair e nos dê sabedoria, nos dê, Senhor Deus, discernimento, para que possamos, ó Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ser usados como fonte de transformação, como agentes transformadores do teu reino aqui na terra. Senhor, muitos estão esperando um 2020 chegar para que a vida mude, mas que nós possamos entender que tudo muda quando mudamos, tudo muda quando decidimos mudar, tudo muda quando nos quebrantamos diante de ti, porque um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Levante a sua mão, quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que estas bênçãos celestiais te alcançarão, que o Senhor é sobre ti e contigo, que a sua palavra que é viva e eficaz e a sua vontade que é perfeita será feita na sua vida. Apenas não desista, que o espírito de sabedoria, que o espírito de amor e de graça repouse sobre ti, e que a verdadeira prosperidade do Senhor te alcance, em nome de Jesus. Você é um milagre de Deus, e será um milagre na vida de muitos outros, porque assim Deus quer e essa é a vontade dEle. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, Ele resplandeça o rosto dEle diante de ti, e vá contigo por onde quer que você for, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Aplaudam ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, aplaudam o Senhor. Deus abençoe.